Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos mais uma noite nessa nossa caminhada, buscando sempre conhecer o Senhor mais e mais, agradecendo a participação de todos aqui que estão nesse momento conosco. Você que está vendo pela noite, boa noite. Você pela manhã, bom dia, boa manhã para você. À tarde, boa tarde. Que Deus esteja contigo sempre. O tema que nós iremos estudar hoje na Teologia Popular de Jesus, número 29, é nem gigantes, nem cabeções. Nem gigante, nem cabeções. Vamos aqui fazer uma leitura rápida para que a pessoa que tiver de posse dessa aula no futuro, ela entenda do que nós estamos falando. Quando chegam as festas de Corpus Christi, em muitas cidades e povoados do sul da Europa, por exemplo, na Espanha, são levadas para as ruas das catedrais e das paróquias, das igrejas, figuras estranhas e até ridículas que as pessoas chamam de gigantes e cabeções. Quase sempre são bonecos enormes e extravagantes que antecedem a procissão do Santíssimo. As pessoas gostam, pois são engraçadas essas figuras estranhas, que representam muros muito altos e anões com cabeças enormes e feíssimas, que amedrontam as crianças. Não se sabe exatamente de onde vem esse costume. O mais certo é que sua origem remonta à Idade Média. Parece que teve início nas primeiras procissões de Corpus Christi, tal como começaram a ser celebradas no sul da França. O que quer que signifique essa história, é óbvio que os gigantes e cabeções representam o feio, o mal e o ridículo. Essas figuras ridículas indicam que tudo o que vai mal, o malvado, o daninho, o que na vida é feio e ridículo, não está de acordo com a fé dos cristãos. Ou seja, tudo isso não pode estar onde está o Evangelho, o Espírito de Jesus que deve marcar os cristãos. Certamente, por isso, os bonecos ridículos vão adiante da procissão do Senhor, como que para indicar que o Espírito de Jesus os põe para fora, barra-os e expulsa-os. Por que trazemos aqui essa história? Vamos compreender em seguida. Mateus 13, do 31 ao 32. Outra pérola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Vamos aos esclarecimentos. Neste evangelho, Jesus diz que o reinado de Deus se parece com o grão de mostarda. Parece-se que o grão de mostarda, porque essa é a menor, a mais diminuta das sementes. Com ela, porém, acontece algo muito interessante. Quando cresce, fica tão grande como a árvore na qual os pássaros podem fazer seus ninhos. Esta é a comparação. Mas o que Jesus quer dizer com ela? No exemplo do grão de mostarda, há algo que está claro. Em seguida, aparece um contraste tão grande que chama a atenção. Trata-se do contraste entre o pequeno e o grande, a pequenez da semente e a grandeza da árvore. Trata-se da grandeza que nasce da pequenez. Jesus quer dizer que Deus reina onde o grande nasce e provém do mais insignificante. Ou seja, com o reinado de Deus acontece o mesmo, que com o grão de mostarda é o menor e o que menos representa. Mas quando chega ao momento de maior crescimento, se faz o maior, algo tão imenso que ninguém poderia imaginar tanta grandeza a partir de uma origem tão sem importância ou aparência. Vamos resumir o que esta comparação nos ensina. Antes de tudo, temos de entender que o reinado de Deus chega ao seu momento de maior crescimento, ao momento em que não tem mais como crescer. Não nesta vida, mas além dela.
não nesse mundo, mas em outro mundo, quer o chamemos de céu, de outra vida, de vida eterna, de plenitude de vida. Sem dúvida, é a isto que Jesus se refere quando fala da árvore grande, que é uma forma de expressar a plenitude da vida, algo que não acontece nem pode acontecer neste mundo no qual a vida é tão limitada. 2. Quando Jesus fala de como é pequeno o grão de mostarda e quando afirma o quanto a árvore é grande no final, quer dizer que o reino de Deus é e será sempre algo muito pequeno e insignificante enquanto estivermos nesta vida. Em outras palavras, Jesus nos ensina que o reinado de Deus sempre será uma realidade neste mundo, a qual ocorre o mesmo que com tudo o que é pequeno, que passa como algo sem importância, a que ninguém dá atenção. A grandeza é para outra vida, quando estaremos no reino definitivo. Muitos gostam do grande, do fantástico, do que impressiona pela grandiosidade, pela magnificência. Muitas pessoas que vão a Roma pela primeira vez ficam com a boca aberta ao ver a Praça de São Pedro, a Basílica de São Pedro no Vaticano. E nem pensemos no que acontece quando assistem a uma grande cerimônia papal com cardeais, guardas suíços, nobreza pontifícia, corpo diplomático, trombetas, incensos e músicas celestiais. É um espetáculo pelo qual as televisões no mundo pagam o preço que for. E com isso fazem um negócio estupendo. O que temos de nos perguntar é se tudo isso tem algo a ver com o grão de mostarda. Temos de perguntar-nos se esta igreja, com tanta pompa e circunstância, com suas catedrais e monumentos tão grandiosos, seus cultos, suas missas solenes, seus papas, seus pastores, seus cardeais, seus bispos com vestimentas pontificiais, suas grandes concentrações e seus privilégios representam o reino de Deus, que Jesus anunciou ou pretende superar, sem se dar conta do que fez o próprio Jesus. Em lugar do evangelho, essa igreja colocou a si mesma no centro. E nos disse que o evangelho é difícil de entender, mais difícil de explicar e quase impossível de cumprir. Por que isso tem de ser assim? Isto é, por que o reinado de Deus tem de ser sempre algo tão pequeno e tão insignificante neste mundo? Não seria melhor se o reino de Deus fosse algo grandioso e magnífico? Isso não seria bom para que todo mundo, ao vê-lo tão grande, se sentisse atraído por ele e nele entrasse? Para responder a essas perguntas, devemos ter muito presentes os seguintes pontos. Nesse mundo, qualquer ser humano gosta de ser grande, é importante, de ser o primeiro, saber mais que todos, ter mais que todos e poder mais que todos. 2, por essa razão, porque todos gostam disso, se explica e se compreende que muitas vezes as pessoas errem, por isso as pessoas discutem, existe inveja, ódio, ressentimento, as pessoas brigam e, se descuidamos, pisam no nosso pescoço. Aproveitam-se de nós, privando-nos de grande dignidade e dos nossos direitos, e quem pode fazê-lo nos rouba. Nós cristãos, sabemos que nada disso é bom e não deve ser feito, mas também nós, cristãos, gostamos de grandeza e importância na nossa casa, no nosso país e até no reino de Deus. 4, daí uma consequência fatal, que consiste em haver cristãos que dizem: eu não devo aspirar às grandezas nem às importâncias, mas no reino de Deus ou pelo reino de Deus, isso sim. Isso implica que muitos cristãos gostam de que o pastor, o papa, seja um personagem grandioso e muito famoso no mundo inteiro, e que o pastor presidente, o bispo, também seja um personagem importante, e gostam também que a igreja seja muito influente, que os governantes políticos e as pessoas influentes e ricas estejam bem com a igreja. Esses cristãos desejam que o Estado conceda privilégios, favores e dinheiro para a igreja, e empenham-se para que a igreja, a religião católica, a protestante, esteja acima das demais religiões. 5, o que pensam desse mundo? Tem a ideia de que o reinado de Deus já é uma grande árvore, de que já não é o grão de mostarda,
a semente pequena e insignificante. Portanto, os que pensam dessa maneira acreditam que o reino de Deus foi a semente pequena apenas nos primeiros tempos, quando os cristãos eram perseguidos e mal vistos pelos imperadores de Roma. 6. A consequência de tudo isso é que quem pensa dessa maneira tem ideia de que o reino de Deus deve ser grande, famoso, importante, como são famosos, grandes e importantes os reinos desse mundo. Os cristãos que pensam assim levam o reino de Deus a pique, arruinando-no e o afundam. Por quê? Porque esse já não é o reino do Senhor, mas o reino do senhorio, porque esse já não é o reinado de Deus, mas o reinado dos homens. E, desse modo, nos afastamos do caminho que Jesus nos mostrou. Perguntas. Qual é a grande tentação do cristão a interpretar esse evangelho? Porque o reino de Deus deve ser pequeno e insignificante nesta terra. O que você tem de mudar na sua vida para viver este evangelho? Você conhece alguém que vive as exigências desse evangelho? Por favor, prof. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Estão ouvindo Amém. bem? Bem, muito Boa bem. noite, estamos. Amém. É aquilo que a gente sempre comenta, né? A gente está aí no passo 29 da teologia popular de Jesus. E a cada encontro, a cada passo, é sempre um desafio que é lançado na leitura desse texto. Cada encontro nosso é um desafio muito grande. Por isso que poucas pessoas suportam um material como esse, né? Se os irmãos imaginarem, o Castilho morreu há pouco tempo, né? Ele era um teólogo do alto nível lá da Igreja Católica da Europa. E você vê ele pontuando coisas como um profeta. Se você ouvir atentamente o que ele traz, ele é um profeta denunciando com muita inteligência, com muita sabedoria e com muita objetividade a religião da qual ele fazia parte. Esse texto aí é muito interessante, porque é como o autor coloca, a gente tem a tendência, ele explicou muito bem na leitura ali do irmão Isaías, de a gente interpretar essa passagem como sendo o seguinte, o grão de mostarda, no seu início, era pequeno, era a comunidade dos discípulos de Jesus naquela época, da morte e ressurreição do Senhor. As primeiras comunidades eram um grupo pequeno, se transformou numa religião mundial. Então, hoje nós fazemos parte da grande árvore, né? A grande árvore chamada cristianismo, que abarca nações, que abarca pessoas, se tornou uma grande árvore pela fé, pelas batalhas, pelas cruzadas, pelas imposições, né? Pelos erros, pelos acertos, e hoje nós temos aí bilhões de pessoas que se declaram cristãs. Aí ele vem com uma interpretação muito interessante, aonde ele coloca que o reino de Deus, ele sempre será nesse mundo um grão de mostarda. E a beleza do texto é a seguinte, que ao mesmo tempo que é um desafio para nós, esse texto, esse diálogo que ele coloca para nós, traz um alento ao nosso coração. Porque a gente olha, né, a situação hoje, a gente sempre comunica isso, a gente vê hoje isso que se tornou o cristianismo ou os cristianismos, e a gente olha para o evangelho e tem um conflito. E a gente começa a questionar, será que nós estamos vivendo de maneira correta? Será que nós compreendemos o evangelho? Será que essa multidão que se declara cristã, ela vive de fato da forma correta? Ela tem feito tudo aquilo que o Senhor Jesus ordenou? E será que é isso que está aí, que nós vemos como a vida cristã? Ele fala de uma forma que parece que ele está vivendo hoje, falando da atualidade nossa, dessa semana que a gente está vendo aí, né? Ele coloca aí a questão da busca dos interesses políticos, a busca de crescer nesse mundo. O que você mais vê isso são seminários de crescimento, de expansão, e você não vê essa profundidade mais que ele coloca, né? Parece que essa grande árvore, ela chegou,
ela está abarcando tudo e ela quer crescer ainda mais, ela quer avançar mais. Você vê o discurso hoje do cristianismo no nosso país, ele é um discurso de domínio. Ele não é mais um discurso de renúncia, de abrir mão das nossas posses, dos nossos bens em favor do próximo, em favor do mais necessitado. É um discurso de conquista, de vitória diante desse mundo. Não é mais um decreto de falência para as coisas desse mundo, né? Não é essa expectativa do reino vindouro, não é essa expectativa mais do céu que se tinha no passado. Tinha lá os seus exageros, tinha seus extremos no passado, é verdade. Mas você vê que a pregação de hoje, na maioria dos locais, é uma pregação que ela visa essa expansão dessa árvore. É o cristão ele dominando em tudo, o cristão ele agindo na sociedade, é o cristão vencendo em tudo aqui nessa terra, para que isso aí mostre que ele é um servo de Deus, que ele é uma pessoa abençoada, que ele está levando a cabo o evangelho. E é muito interessante esse texto que o Cachiro coloca. Um grão de mostarda. A irmã Jacira ela fez uma pesquisa, né, sobre essa questão do grão de mostarda. E você vê que é, a característica principal desse crescimento que é colocado, né, como esse grão ele vai alcançar uma expansão, não é pelo crescimento do grão, mas é pela morte do grão. Jesus ele fala que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. E a gente só interpreta que essa morte é somente a morte de Jesus, né? Se essa morte é a morte de Jesus, é a nossa morte. E aí, se ela é a nossa morte, como é que isso vai trazer uma mensagem de avanço, de conquista, de domínio? Se o que está sendo proposto é o seguinte, olha, para você ter frutificação verdadeira como um grão de mostarda, a exemplo de Jesus, sabe qual que é o caminho que você vai ter que caminhar? É o caminho da morte. Você vai ter que morrer assim como Jesus morreu. Você vai ter que abrir mão da sua vida, você vai ter que renunciar, você vai ter que colocar o outro na sua frente. Você vai ter que abrir mão de todos os seus sonhos, dos seus desejos e deixar toda a sua vida na mão de Deus. Só que essa mensagem, ela se tornou uma mensagem de afronta, né? Ela sempre foi, na verdade, uma mensagem de afronta ao ego humano, mas ela tem sido uma mensagem de afronta, por incrível que pareça, aos cristãos. Os cristãos de hoje, eles sofrem muito quando eles ouvem uma mensagem como essa. Por isso que Paulo, no seu entendimento de todo o reino de Deus, de toda essa jornada, ele já dizia que as pessoas, desde aquela época dele, né, elas iriam sempre buscar pessoas que falassem coisas agradáveis aos seus ouvidos e eles se apartariam da verdade. É o que nós temos visto aí. Ele usa a figura do cabeção, né, que para nós é uma figura estranha, mais ou menos seria como a gente vê lá aqueles bonecos de Olinda, né? Só que lá em Olinda é uma outra configuração, uma outra festividade. Ele traz esses bonecos aí nessa questão da festa religiosa que tem lá na Europa, principalmente na Espanha, da onde ele era. E se você olhar aqueles bonecos, eles cresceram, mas eles são feios, eles são estranhos mesmo, eles causam pavor quando você olha uma criança, olha aqueles bonecos, não tem graça, né? É um boneco todo desproporcional. E ele faz essa aplicação muito bem enfatizada com relação ao reino de Deus, o que é chamado hoje de reino de Deus. Quando você olha essa expansão do que é o chamado cristianismo, você vê que é uma coisa que perdeu a beleza, né? Você hoje você não tem mais esse nome cristão, você não consegue mais identificar que é isso, você não consegue nem identificar o que é ser evangélico, né? Não tem mais sentido. As pessoas elas partiram para uma vida onde elas buscam o nome de Deus, mas para satisfazer esse crescimento humano. E é difícil alguém olhar e dizer assim, olha, o reino de Deus ele é pequeno mesmo aqui nesse mundo. Ele vai ter uma expansão lá na eternidade da sua maneira mais plena, porque aqui sempre vai ser um algo de oposição. Você vai sempre ter que contar com o remanescente de Deus. E isso é bonito quando a gente lê o Primeiro Testamento, onde você vê que sempre o povo de Deus era a minoria. Você vai ver isso quando o próprio Deus, né, fala que ele escolheu Israel por ser menor entre as nações. Só que quando a gente tem que trazer isso para a nossa vida hoje, entra um conflito. Que a gente fala assim, não, o grão de mostarda ele virou uma grande árvore. Ele era pequenininho lá nas origens, vamos recordar, olha lá Jesus com os 12,
aquela comunidade sofredora, pequena, sendo massacrada pelo Império Romano, olha onde chegou essa árvore, olha como essa árvore cresceu, olha o que se tornou hoje. E a gente se gloria nisso, mas é difícil a gente se gloriar no fato do reino de Deus ser um reino pequeno, que ele vai ter a sua expansão universal, plena, em novidade de vida, no reino futuro, né? Que ele já começa aqui, mas ele vai ter essa expansão lá, porque isso é muito difícil. A gente tem que admitir que a maioria das pessoas elas não entenderam o que vem a ser o evangelho. Então esse texto do Castilho ele é muito desafiador. É um texto que ele desafia toda uma estrutura, né? Ele fala assim, olha lá Roma, ele está falando no contexto dele, na Europa, né? Veja lá aquelas reuniões pomposas, né? Você olha uma reunião daquela no Vaticano, vou falar do Vaticano porque o texto falou, eu poderia citar qualquer outra reunião aqui no Brasil, por exemplo. Você vê pessoas que podem chegar hoje de helicóptero, com carros importados, com toda aquela comitiva aqui no Brasil também. Mas o texto que ele coloca do Vaticano é bem interessante, porque você olha uma celebração daquela, você vê toda aquela pompa, né? Aqueles homens vestidos de vermelho, o Papa com um trono ali, toda aquela sendo transmitido para várias nações, é uma coisa muito bonita. Se você olhar assim, artisticamente é muito bonita. Só que quando você coloca isso diante da proposição de Jesus, surge um questionamento mesmo, né? Será que isso é o que Jesus apresentou? Será que é isso que Jesus quis trazer? Será que isso que Jesus fala assim, olha, é pequenininho hoje, mas vai ser uma árvore. E será que era isso que Jesus contemplava que essa árvore seria? Que ela se tornaria nisso, numa coisa tão pomposa, tão rica, que você olha e você fica abismado. Será que de fato isso é a vida cristã? Então, isso é um desafio para o nosso tempo, né? Onde a gente sempre é motivado a crescer, a avançar, a ter as coisas, mas quando você olha a nossa realidade hoje, você fala assim: nós estamos muito longe daquilo que Jesus colocou como a ênfase no seu reino, né? Jesus que poderia ter usado de todos os meios para derrotar o Império Romano, estabelecer um trono em Jerusalém, ter ali todas aquelas pessoas ao seu serviço, realizar sinais, não deixasse que ninguém tocasse nele. Jesus ele foi para o caminho da cruz. Ele preferiu vencer pela cruz. E hoje essa cruz para nós, ela tem só servido de apetrecho, de adereço, de enfeite, né? Tem pessoas que até usam como uma corrente, uma tatuagem, mas a marca mesmo da cruz, hoje a gente tem se afastado dela, porque a cruz ela é um instrumento de vergonha, ela é um instrumento de uma opção pela fraqueza. A cruz é optar por aquilo que o mundo rejeita. Por isso que Paulo vai dizer que a cruz ela é loucura, né? Ela é escândalo. E nós perdemos hoje essa característica da fé cristã. Hoje a fé cristã não está sendo mais uma loucura, não está sendo mais o escândalo. Hoje a fé cristã está sendo apresentada como um material de luxo, como um artigo que todo mundo deseja, que todo mundo busca. Porque quem é que não quer viver uma mensagem, uma vida onde você é incentivado a vencer? Que, olha, se você aderir a essa mensagem, se você viver o evangelho, você vai prosperar, você vai ter muitas posses, você vai ter a solução definitiva para a sua vida, você não vai ter mais enfermidades, você agora não vai viver mais em pobreza. Qual que é a pessoa num estado mental digno, num estado mental normal, não vai querer ter uma vida dessa? Mas essa não é a proposição de Jesus. O grão de mostarda ele continua ainda sendo a menor entre as sementes, mas ela vai produzir frutos para a eternidade. Então esse é o desafio que o Castilho aí apresenta para nós. A cada passo que a gente dá nessa teologia popular de Jesus, parece que a gente sente que a palavra de Deus ela entra no nosso coração e ela penetra. E ela faz mesmo a divisão entre alma e espírito. Aquilo que é do nosso coração e aquilo que vem do Espírito de Deus. Passar para o irmão Isaías. Amém. Louvado seja Deus pela sua fala inicial, professor. Eu estou aqui orando aqui, pensando no Senhor, e parece que essas aulas, né, é como se eu tivesse sendo puxado, não indo, mas sendo puxado, né, pelo Senhor por um caminho escuro onde eu me dá medo cada dia que passa, como o Márcio Pimenta aí ele fala, me dá medo a cada sala que se abre
no meu espírito, na minha alma, com relação a esses estudos. Me dá um medo, mas é um medo assim. Eu não sei definir o sentimento que me dá a cada aula que nós temos aqui. Cada dia nós vamos diminuindo mais, né? Cada dia nós vamos vendo a nossa insignificância e, ao mesmo tempo, por certas atitudes que você vai colocando em prática, a sua importância, olha que loucura, a nossa insignificância e, ao mesmo tempo, a nossa importância, às vezes, né? Sim. Nessa caminhada. Então, é algo assim indefinível, eu creio. Eu não vou conseguir definir para os irmãos. E queria agradecer também a, a, a participação aqui dos irmãos aqui nessa noite. Com certeza você ouviu isso e vai querer participar, vai querer expressar alguma dúvida, algo que você conseguiu fazer uma correlação entre a riqueza do Vaticano, né? A riqueza que você vê na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista, na Universal, essas igrejas aí, Renascer, a igreja lá do R.R. Soares. Então, talvez você queira fazer essa correlação, pode ficar à vontade. Aqui estamos entre irmãos e, com certeza, o Espírito Santo te orientará e você irá nos ajudar com a tua fala aí. Fica tranquilo para participar. E eu gostaria de, antes de abrir para os irmãos falarem, né, eu queria contar um testemunho que eu vivi, professor. Professor, um domingo, sem ser domingo, outro passado. Eu cheguei numa igreja que se reúne ali em Bangu. Antes eu tinha ido lá, fui levar umas cestas básicas que o irmão tinha doado, aí meu carro levei lá. É uma igreja muito humildezinha, muito humilde, em Bangu. Eu cheguei lá, tinham 5 irmãzinhas lá, 5 irmãs, 2 meninas novas, de 20 anos, 25 anos, e 3 idosas. Naquele formato de igreja, né? Aí eu fui compartilhar uma palavra, aí as irmãs cantavam um hino, não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha nada. E as irmãs cantando os louvores com playback, né? Hoje tem essa modernidade do playback, então ela botava. Só que ela não botava o playback também, porque elas não sabiam cantar com playback. Então ela botava o cantor cantando em da harpa e ela cantando em cima que o cantor estava cantando. Sim. Eu achei aquilo lindo, lindo. E pensar de onde eu vim, né, que tinha aquela mídia toda moderna, retorno, e eu pegava o microfone, eu me sentia o Roberto Carlos, né? Eu achei Sim. aquela simplicidade tão lindo, e Jesus falando comigo, olha aqui, ó, eu estou aqui nessa simplicidade. Olha aqui, eu estou aqui nessa simplicidade. Aí, na hora de compartilhar a palavra, eu não quis ficar em pé ali no púlpito ali, né? Eu fui, peguei, gente, posso fazer algo aqui? Eu peguei a cadeira, botei no círculo, e elas gostaram muito daquela maneira que eu coloquei, abri para todas falarem. Sim. Então, você vê ali o compartilhar, né? O compartilhar. E logo após a irmã falou: olha, eu estou precisando de um fogão, que eu estou cozinhando na lenha. Falei: caramba, se fosse lá naquela igrejona, como é que ela ia ter essa facilidade em pedir, em falar, em comunicar com os santos, né? Ela tinha que entrar numa fila, na assistência social, depois do culto, esperar o líder, o responsável pela assistente social, pegar o nome, sabe? Essas coisas todas de burocracia. Mas vamos lá. Por favor, participem. Edifiquemos as nossas vidas uns com os outros. Está aberto a oportunidade. Boa noite a Professor todos. Wilton, professor Noel, Wilton, Boa por noite. favor. quando o Boa senhor noite, estava Diego. falando, Boa Ô, noite, Noel. meu querido. Ô, Eu Noel. pode participar sem aparecer no vídeo? Poxa, oi, o Wilton falou. Peraí, Noel. O Wilton falou que você é bonitão, Diego. Por isso que você Não, não está. essa é a bondade Ô, dele. Diego, É bom. ô, Diego, Oi. espera o reverendo Noel dar não, uma não, pode fala passar aqui. para ele, Não, não, eu,
eu espero, com certeza. Eu estou ouvindo aqui, estou arrumando aqui a casa, fazendo os negócios que eu tenho que fazer aqui, mas eu estou prestando atenção. Falou, Fecha a Noel, porta Noel, aqui, o depois cachorro ele tá fala. Mas eu latindo. aguardo, não tem problema nenhum, Tá. não. Seu Olha Noel, só. fica à vontade, meu querido. Eu estou aqui para aprender. Quando- Hoje eu não vim nem para falar. Eu vim para poder ouvir Tá. mesmo e aprender, né? Mas como Não, eu também, você mas a falou minha aí que é para pergunta é para todo mundo aprender também. participar, eu só ia dar aquele beijo na flor, como diz os PT gostais. Mas Fala, o Noel. intuito hoje é só de ouvir mesmo, extrair conhecimento. Nós queremos te ouvir. É. Vai lá, Noel. Participe, com Eu certeza. só queria, assim, quando o senhor estava dando essa aula, essa palestra aí muito boa, aí eu estava com um sentimento igual do pastor Isaías aí, né? Eu estava viajando na tua palestra, no teu ensinamento. Aí Sim. eu só queria, assim, eu entendi, assim, esse reino pequeno que eu estava entendendo é porque as pessoas estão dando pouco crédito nas coisas de Deus e se torna pequeno porque está ficando praticamente oculto. O pessoal está mudando, está querendo crescer muito e o reino está ficando para trás. É mais ou menos isso? Também, Noel, também sim. Certo. Ele Mais ou está menos Obrigado, ficando isso. Noel. isso. Obrigado, Mas Noel. não acabou, não. A pergunta não. Acabou, não. Sim, Tá. ele, É mais. quando Ah, ele tem essa questão de ele ser pequeno em si, porque ele não tem destaque nesse mundo, e aqueles ainda que estão falando dele, eles estão ocultando ele na sua fala, exatamente. Ele entendi. está Então, sendo. entendi, então. Então, entendi o que eu queria. Outra coisa vai ser para o Isaías. Vamos Uhum. fazer agora. Isaías, pastor Isaías. Quando você estava falando sobre a igrejão e a igrejinha que tu foi lá pregar, eu fui lá no trás, lá no túnel do tempo, dando uma refletida na minha vida, né? Que eu saía na escola de samba da Mangueira, coisa e tal, largado, minha mãe trabalhando em casa de família, eu não era cristão, rebelde pra caramba. Mas depois que eu aceitei o evangelho, aí vamos lá, de lá para cá eu tive muitas conquistas. Aí, Uhum. onde encaixa, mais ou menos, pode ser, o pastor pode responder, o Professor professor Will. Will pode responder se quiser. Mas aonde encaixa essa fala do pastor Isaías, quando ele. Bom, né, o pessoal foi num lugar mais simples, mas aquelas pessoas, qual foi a criação delas para continuar naquela simplicidade por necessidade que veio numa criação? Ou no meu caso, que eu passei até meus 7 anos comendo angu e chuchu e, de vez em quando, carne seca, porque a gente não tinha condições financeiras nenhuma. Uhum. Aí, depois que eu aceitei o evangelho, a minha mente começou a abrir, coisa e tal, e a gente foi conquistando algumas coisas. Então, aí Escuta só. eu comecei a fazer essa comparação aí. Deu para entender, deu para entender. É muito boa essa tua fala, mas é interessante deixar claro aqui que a simplicidade e o compartilhar e o ser humilde não está na tua roupa, não está no valor que você ganha, não está no local onde você se reúne. Entendeu? Eu conheço pessoas que têm grandes posses, que ganham muito dinheiro, mas elas são humildes e elas são pessoas que compartilham, que vivem o evangelho do compartilhar, do amar, do cuidar, do dar um ouvido a alguém. Isso é evangelho do reino de Deus. E a questão de ser abençoado, de ser próspero, não tem ligação com a questão de você ser servo de Deus ou não. Porque você pode não ser servo de Deus, não conhecer a Jesus e ser abençoado financeiramente, passar na prova para. Eu sempre. É interessante você falar uma coisa tão banal, tão simples, o professor, que as pessoas, às vezes, não admitem que um filho de um candomblé, da Umbanda, ele passe na prova para delegado da Polícia Federal. Tá entendendo? Às vezes tu fala isso pro crente, o crente arregala o olho assim, ué, você entendeu? Como se só crente pudesse passar, entendeu? A Bíblia diz que o sol nasce para todos, etc, não é isso?
Então, não sei se eu consegui ajudar o Noel na minha resposta. Eu gostaria que o professor me ajudasse na minha Não, resposta. ajudou. E Ajudou. Mas outra coisa, eu queria também, em cima do que o Noel falou, professor, onde está a junção dessa fala que é bíblica, né, e é muito usada, que você é filho do dono do ouro e da prata. Exato. Essa questão que o Noel colocou é muito interessante e a sua resposta foi muito boa. O Pai de Jesus, ele envia sol sobre justos e injustos. Ele abençoa todas as pessoas. E isso é um escândalo para a religião, como você disse. Porque a religião, ela é uma religião da teologia da retribuição. Se você for fiel a Deus, ele vai te abençoar. Se você não for fiel, ele vai te amaldiçoar. Então, Jesus veio mostrar a face de Deus, que é a face de um pai amoroso, que abençoa. A maior prova de que Deus abençoa as pessoas é que ele concede o dom da vida para pessoas que nem se importam com ele. Todos os dias. Ele dá a respiração, ele dá a vida para pessoas que nem se importam com ele, que nem ligam para ele. Esse é o amor verdadeiro. Ele é o amor que ele não espera nada em troca, né? E como você bem disse, a humildade, a grandeza de coração, ela não está na questão das posses. Tem pessoas que não têm posses e são pessoas arrogantes, são pessoas mesquinhas, avarentas. E tem, por outro lado, tem pessoas que elas têm muitas posses, como eu também já conheci, e você não vê ela falar de dinheiro em nenhum momento. São pessoas que estão ali para ajudar o próximo, que sempre compartilham, né? Que elas avançaram muito nesse mundo, é, nas tarefas desse mundo, mas o mundo não conquistou o coração delas, né? Eu sempre cito aqui o caso de um irmão que era lá de Duque de Caxias, ele já faleceu, que ele era um homem muito rico mesmo, muito rico. O bolso dele sempre estava com dinheiro, assim, notas de 100, e era uma pessoa tão bondosa, tão prestativa, que ajudava as pessoas. Você não vê aquele homem falar de dinheiro, você não via nem na aparência dele ele prevalecer sobre as pessoas, né? Então é como você bem colocou. Não é o fato da gente E ele pagava curso, não é isso? pagar. Faculdade? Quando ele faleceu, várias pessoas foram falar, olha, ele me ajudava, e ninguém sabia, né? Então, existem pessoas assim, né, Noel? Não precisa, não é a questão de ter ou não ter as posses, é a questão do coração. E o maior exemplo do que o Isaías falou sobre essa questão do filho, né? Sou filho daquele que é dono do ouro e da prata. Qual que é o maior exemplo do filho de Deus? Não é Jesus? Jesus nunca se valeu disso para prevalecer sobre as pessoas. Jesus ele veio mostrar como que a gente deve viver. Ele foi uma pessoa que ele foi ajudada, ele foi uma pessoa que ajudava os outros, ele abria mão das coisas dele, abria mão de descanso dele para atender as pessoas, e ele é o herdeiro, ele é por quem tudo isso aqui foi feito. Ele poderia chegar e bater no peito e falar: tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui eu tomo posse porque tudo isso é meu. Alguém aqui tem mais autoridade do que ele sobre a terra, né? Ele Tomo fala que posse. Esse tomo posse aí, gostei Wilton, desse tomo posse aí. Essa aí é a frase. é Essa é a exato. fala, tomo posse, toma posse. A teologia da prosperidade e as suas ramificações, elas não suportam Jesus. Porque quando você cita Jesus, cai por terra. Elas precisam apelar para as conquistas, né? É o que a gente tem visto aí, colocar Davi como modelo, botar Salomão como modelo. Mas quando você coloca Jesus, cai tudo por terra, porque Jesus é que criou tudo isso aqui. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Essas coisas só existem por causa dele. E você não vê Jesus querer aparecer, você não vê Jesus querer prevalecer sobre as pessoas. Jesus amava, Jesus ensinava o caminho da verdade, né? E é como nós devemos viver. Vamos lá. Cadê o nosso Diego? Vamos lá, Diego. Oi, pessoal, boa noite mais uma vez, a paz do Senhor, a paz de Cristo a todos. Amém. Desculpa a voz, peguei uma alergia tremenda e a voz embargou. Não sei o que aconteceu aqui, de repente, do nada. Eu trabalho com voz, tive que fazer uma audiência hoje e, por sorte, a audiência foi resumida, né? Conseguimos fazer ela mais rápido, mais breve, que eu falei, imagina, eu tenho que argumentar com essa voz horrível, tendo que falar e fazendo força e doendo. Então, peço perdão aos irmãos aí.
fazer um breve comentário. Agradecer primeiramente pelo convite, né? Pastor Wilton, meu professor, ele colocou um link lá, eu tentei entrar, o link estava bugado. Aí eu olhei. Não, e o pior não é isso, pastor. O pior é que eu ia iniciar a minha pós, que eu coloquei lá no grupo lá, né? Eu já estou desesperado no curso, porque me colocaram em 2 grupos para fazer trabalho. E eu tenho 6 meses para finalizar a minha pós, que eu ia iniciar hoje. Quando eu estou iniciando, eu olho o horário, vejo 21 horas. Eu falei, caraca, vai começar a aula lá do pastor. Aí tentei entrar, estava dando erro, mas aí o senhor mandou novamente o link e consegui ter o acesso aqui. Eu falei, não vou iniciar hoje não, amanhã eu inicio, cabeça mais fresca, para conseguir concluir, né? Até porque falar de Deus é a minha prioridade, falar de Cristo, minha prioridade, e eu tenho fé que talvez até me ajude para amanhã eu conseguir estudar melhor. Então, vou fazer uma breve consideração aqui pelo que já foi falado, muito bem colocado pelo senhor, pela leitura inicial e do meu ponto de vista, né? Eu gostei bastante quando se refere da semente de um grão de mostarda, porque ela é a mínima das sementes, salvo engano, e ela tem o poder de gerar frutos tremendos, e narrado pelo escritor da Bíblia, de transportar um monte de um lugar ao outro. Ou seja, uma das façanhas, né, maiores façanhas que a Bíblia traz aí como acontecimento. Claro, pode ter sido um ato somente simbólico, um argumento teológico, um acontecimento que nunca vai existir. Sim, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer que com um grão de mostarda, com algo tão pequeno, você consegue produzir algo tão grande. E aí, eu quero iniciar aqui minha fala em dizer que, me corrija se eu estiver errado, por gentileza, talvez a mensagem da cruz de Cristo, apesar dele ter dito tetelestai, está consumado, ela de fato ainda não entrou dentro dos nossos corações. A gente ainda não aprendeu com a mensagem da cruz, né? De tanto que Cristo ensinou e falou para os seus discípulos, para a multidão, para o povo, ele foi crucificado, ou seja, a sua fala o levou à crucificação. E a crucificação, ela não chegou ainda aos nossos corações. Foi consumado. Cristo, ele fracassou? Não, ele fez, ele finalizou. Aí eu abro um parênteses aqui para um ditado popular que nós temos, né? Nós nos responsabilizamos pelo que nós falamos e fazemos, não por aquilo que as pessoas entendem. Fecha aspas. Então, Cristo, ele se responsabilizou pelo que ele fez, e não pelo que nós entendemos hoje por aquilo que ele fez. Nós vemos isso muito na Santa Ceia. O povo banalizando a Santa Ceia, não querendo trazer à memória a crucificação na cruz. E aí, como foi colocado, né? Hoje em dia, as pessoas pegam e simbolizam muito a cruz. Seja lá, vamos puxar desde o STF, tem uma cruz lá no Supremo Tribunal Federal, há uma cruz de um pingente no cordão. Tá, bonito, mais um pingente, mas o que significa a cruz para você, verdadeiramente o significado da cruz? Então, eu acho que esse significado da cruz ainda não ficou claro para nós, para toda a sociedade num todo, e principalmente para nós cristãos protestantes que conhecemos a verdade, né, a palavra de Cristo. Porque Cristo, ele veio trazer uma mensagem de humildade. Na verdade, ele não veio trazer uma mensagem de falta de recurso financeiro, de falta de dinheiro, de que você tem que ser uma pessoa desprovida de recurso financeiro para você poder ser um cristão, para você entrar no reino dos céus. Não, ele veio trazer o desejo do seu coração, o que está no desejo do seu coração. E aí tem uma pergunta que eu até brinco muito, questiono sobre ela, sobre o jovem rico. E quando Cristo fala, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem após mim. Imagina se aquele jovem tivesse indagado Cristo. Falado, Cristo, vamos fazer melhor? Eu tenho uma outra alternativa aqui. Vou pegar toda a minha riqueza aqui
já que o senhor anda no meio de multidões e multidões não têm o que comer, eu vou distribuir entre eles. E eu vou continuar trabalhando para eu continuar rico e eu vou continuar ajudando o povo que está seguindo ao Senhor. O que Jesus teria respondido para aquele jovem? Teria recusado ou teria aceitado o argumento daquele jovem? Então, creio eu que o problema não está na riqueza do jovem, mas sim no que estava no coração daquele jovem. Da forma como ele lidava com o dinheiro, da forma como ele lidava com o recurso financeiro. Então, o que está por trás aí dessa questão de dinheiro, de grandeza, de miudeza para grandeza, está no que nós conseguimos, qual é a grandeza que nós conseguimos alcançar com a menor quantidade que nós temos. Porque, por exemplo, de 3 pães e 2 peixes, Cristo saciou a fome de uma multidão. Se ele saciou, nós estamos falando de riqueza, de grandeza, né? De fartura. Mas ele fez isso com o quê? Com o mínimo que tinha, o mínimo existente. Ele não gerou do nada, ele gerou do mínimo existente. E aí ele gerou uma fartura. Da mesma forma, em Caná da Galileia, nas bodas, Cristo, ele transformou a água em vinho, mas ele não transformou no vinho que estava sendo servido. Ele transformou no melhor vinho da festa. Ele transformou em algo abundante, algo grande, em algo melhor, soberano. Melhor até do que existia. Então, a mensagem que Cristo quer passar não é essa mensagem de pobreza, né? Mas sim uma pobreza espiritual, uma pobreza de desejo, uma pobreza de não querer ajudar o teu próximo, né? Seja com o máximo que você dinheiro, tem, né? Tudo se resume ao dinheiro. Ao dinheiro, ou seja, com o mínimo que você tem. Eu tenho um pão aqui e o meu vizinho não tem. Eu vou partilhar com ele o meu pão duro aqui. A gente corta e faz torrada, e da torrada a gente passa ele tem lá a manteiga, a gente passa a manteiga na torrada e nós vamos fazer uma fartura com o mínimo que nós temos. Então, é essa conscientização que, desde lá da cruz, parece que não foi passada para a igreja católica, né? Vamos dizer assim, porque foi falado aí com relação à ostentação, vamos utilizar esse termo, a ostentação dos bispos, e aí talvez esteja muito atrelado àquilo que eu aprendi lá no seminário com o pastor Wilton e o professor Marlon, a questão da política interferindo na religião e até mesmo a questão da autonobreza, né? Querendo trazer essa ideia de que o meu status, ele vai servir como uma autoridade, e aí é essa autoridade que vai ser respeitada pelas pessoas. E não é essa autoridade que Cristo vem nos ensinando. Ele ensina que o que vale é a autoridade da palavra de Deus e não o status da pessoa. Exatamente. Então, na cruz, ela não ficou clara já desde da cruz. Porque se nós formos pegarmos ali a fala de um ladrão com a fala do outro ladrão, ou seja, ficou claro ali que Jesus ele foi aguçado por aquele ladrão a tirar, a livrar o próprio Cristo e ele daquela cruz. Trazer, né? Porque foi um feito, acredito eu, que todo mundo esperava, como no ano de 2000, quando foi falado que ali findaria o mundo. Eu lembro como se fosse hoje, estávamos na rua, e aí ficávamos ali, né, esperando alguma coisa acontecer na virada do ano. Algo vai acontecer e tal, e não acabou não acontecendo nada. Eu acredito que a esperança daquele povo ali na cruz também fosse isso. A sua pergunta seria ligada ao Wilton, no caso? Eu não entendi. A sua pergunta, no caso, seria em que sentido? Que tudo se resume ao que Jesus falou. Vê se eu consegui entender. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Essa seria dentro do que você falou? Isso. Resumindo, o núcleo da pergunta seria isso. O amor ao dinheiro
seria a raiz de todos os males? Valeu. E aí eu finalizo até minha fala aqui, o senhor foi muito preciso, muito cirúrgico. Isso, O senhor isso. conseguiu resumir tudo para mim. Valeu, ô Diego. Vamos lá, professor. Eu Sim, quero ver o Édeler. Eu quero ver o Édeler. Édeler Esteves. Por favor, professor. é porque a gente, quando pensa na questão do dinheiro, a gente liga muito à aquisição de bens materiais, né? Então, quando se fala de dinheiro, a gente pensa sempre assim: ah, mas Deus não é contra eu ter um carro, eu ter uma casa, eu me vestir bem, né? Ter uma vida tranquila, tal. Mas o que está por trás do mamon, da riqueza, não é só a aquisição de bens materiais. O que está por trás é o poder que dá. Por que ele coloca Paulo, né, que é a raiz de todos os males? Porque passa a ser um instrumento de dominação. Quando você tem o dinheiro, quando você tem uma ascensão, é muito difícil você viver o padrão cristão, que é o padrão do serviço, né? O maior no reino de Deus é aquele que serve. O dinheiro, geralmente, a riqueza, ele leva a pessoa a ela ser servida, porque ela passa a agir conforme o padrão desse mundo. Você com dinheiro, com posses, né? Você tendo bastante, o que acontece? Você começa a comprar as coisas. Você começa a ter poder, você começa a ter ascensão. E é Ser muito bajulado. Ser exato, bajulado. exato, você começa a partir para um desvio daquilo que Jesus traz, que é o serviço. Você pode ver, a pessoa que lida com recursos, com muito dinheiro, ela procura sempre ter os primeiros locais, ela não começa mais a contemplar a necessidade do próximo. Esse é o alerta que o Evangelho traz. E nas palavras de Jesus, ele fala, né, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não diz que é impossível. Tanto é que ele apresenta, logo em seguida, um caso. O Evangelho apresenta um caso de um rico que entrou no reino dos céus, que é o Zaqueu. Só Zaqueu. que o que o Zaqueu. Zaqueu faz? O Zaqueu Isso. começa a não botar mais a esperança nas riquezas, né? O Evangelho sempre vai tratar sobre isso, é a esperança. A riqueza, ela faz o homem se garantir nele. Ele faz o homem ser autossuficiente, que é a proposta da serpente lá no Éden, né? É o homem autossuficiente. Ele coloca a esperança nas riquezas. Você pode ver, as pessoas, elas não tremem pelo seu pecado, elas não tremem, como o irmão Isaías falou hoje, diante de um estudo da palavra de Deus, como ele sinalizou. As pessoas não tremem diante do dom da vida que Deus deu e o que cada um tem feito. O que as pessoas tremem? Se elas vão ter dinheiro ou não, né? O que a pessoa resume a vida dela na paz? Dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu tenho paz. Mas não é isso. O evangelho não é isso. Jesus disse que a paz que ele dá é uma outra paz. O evangelho é difícil por quê? Porque ele fala que você tem que confiar em Jesus todo dia. É o pão nosso de cada dia. E a pessoa, vamos ser sinceros, né? Que nem as críticas que nós recebemos, teve um camarada que escreveu um livro. O livro dele fala o seguinte: o cristão, ele é o maior hipócrita que existe no mundo. E aí ele vai começando a listar as falas de Jesus e a postura dos cristãos. E lá nessa questão do Pai Nosso, ele coloca assim: você conhece algum cristão que ele venha a orar todo dia o Pai Nosso para depender do pão nosso? Ou ele já é um cristão que ele se garante nos recursos do seu trabalho, na sua poupança, nas suas economias? E é uma crítica pesada, e é verdade. Você pode ver que essa fé de um dia que Jesus ele exige de nós, a gente esquece. Deus não causa males para nós, porque Deus é um Pai bom. Mas se fosse depender da realidade do Evangelho para nós vivermos, quem é aqui que chega de manhã e fala assim: Senhor, envia o pão nosso de cada dia. Eu preciso do teu pão, o teu pão espiritual, o teu pão material. Eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho segurança financeira nenhuma, eu só dependo do Senhor. Então, são questões que, se a gente colocar aí, a gente às vezes vive um tempo isso aí, mas uma vida toda onde você precisa contar com a graça de Deus todo dia é complicado. Essa graça, a gente conta com ela, mas nós não temos essa consciência, porque nós não somos confrontados mesmo com o evangelho, né?
E aí, quando a gente ouve alguém falar isso, a gente fala, ah, mas a pessoa ali é um ateu, eu não sei o quê. A gente acaba dando as desculpas. Mas aquilo que Jesus coloca como reino de Deus, como esse pequeno grão de mostarda, se nós trouxermos hoje para a nossa realidade, a gente vai ver que a palavra, quando ela penetra no nosso coração, ela vai causar isso aí que causou no Isaías. E a gente fala assim, Senhor, eu estou mais apegado mesmo às coisas dessa terra, desse mundo, do que ao Senhor. Eu estou confiado mais na minha capacidade, mais na minha força. Né? A gente agora teve aí, o Diego sabe, os irmãos aí que são mais próximos, teve um batismo, agora domingo, o rapaz lá com a sua esposa, ajudando lá na igreja, né? Casal jovem, bonito, cheio de esperança, de sonhos. Rapaz foi para o batismo, ajudou lá e foi trabalhar. Quando ele chegou lá no serviço e tal, de madrugada, a esposa recebe uma ligação e o rapaz que trabalha com ele falou, olha, o seu esposo, ele passou mal, foi levado lá para a UPA. Teve um infarto, um ataque fulminante aí do coração, morreu. Então, assim, o que é o dia de amanhã? A gente não sabe. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas a gente vive nessa questão. Jesus, ele coloca, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem deixado? Para quem? O que você vai colher dessa vida? E quando a gente vai crescendo em Jesus, a gente fala, é verdade. A gente luta, trabalha, corre para fazer o quê? É atrás do vento? Eclesiastes já falava isso, né? Fala assim, ó, sabe o que é o segredo da felicidade? Goza aí com a tua esposa, come aí o pão que você trabalha, vive a sua vida aí, porque o que você vai levar daqui? Não vai, tem pessoas que trabalham, buscam um crescimento, e você fala, mas para quê? Você quer mostrar isso para quem? Você quer ter um nome para quem? Esse legado que você está deixando de posses, vai deixar para os outros? Se você morrer amanhã, pode ficar tranquilo. Eu sempre falo isso no seminário, o Diego está aí. Falou, vocês estão correndo, trabalhando, pegando dinheiro e deixando. Fala, tudo bem, meu irmão, fica tranquilo. Se você morrer hoje, amanhã a tua esposa vai usar esse recurso com outro cara que vai dormir lá na sua cama, que vai chegar lá. Ele vai saber usar bem o dinheiro que você está guardando para um futuro. Né? Isso que o evangelho coloca, viva a sua vida. Não seja um cara esbanjador, mas viva a sua vida. Você não sabe o dia de amanhã. Para que quer ganhar título? Para que quer mostrar? Para que quer ter tanta posse? Para que quer deixar nesse mundo? Para quê? Se a nossa vida é uma vida de simplicidade, é uma vida diante do evangelho, né? Quer aparecer para quem? Quer mostrar que você tem valor para quem? Para Deus não é, né? Professor, muito interessante a sua fala. E eu estava aqui pensando, eu não ia dar esse exemplo, né? Mas o senhor tocou de novo, eu vou dar esse exemplo de uma, não sei se é uma professora, é um desses memes aí que aparece. Sim. Ela chega para duas meninas e fala, não sei se você viu, o que você acharia de ganhar 10 milhões? O que você faria? A menina falou, eu faria isso, faria aquilo, ajudava não sei quem. Tá. Aí perguntou para 20 milhões. Eu faria melhor ainda. Pá, 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 pá. A professora falou, e se você não acordasse? A menina falou, aí não. E tal. A professora falou, o mais importante é o acordar. Aquilo é profundo isso. O Exato. mais importante é o acordar. Não é? Não adianta ter milhões, não adianta. O mais importante é o acordar. Exato. Não é? E quando nós aprendermos a dar o devido valor ao acordar, nós vamos entender, como o professor falou, jovens de 28, 25 anos que eu já vi aqui, não acorda. Um garoto de 28 anos aqui na rua, aqui do lado, não acordou. 28 anos, não acordou. Pronto. Deu infarto fulminante e foi embora. Então vamos lá, gente. Pergunta. Édeler, cadê você? Eu queria fazer um comentário. Sim. Eu ia ficar quietinho hoje, mas o pastor Isaías me atiçou aqui. Eu vou ter que falar. Fica à vontade. Sobre essa questão, né? Essa questão financeira é muito problemático, no meu entendimento, quando a gente atrela a vida cristã a necessariamente uma pessoa ela ter que ser bem-sucedida financeiramente falando. Então, hoje é muito comum a gente ver pregações, não só no nosso país, né?
sobre que quanto mais você serve a Deus, quanto mais você se dedica na sua obra missionária e tal, mais Deus ele vai te abençoar e vai te prosperar financeiramente. Só que, biblicamente, é muito difícil a gente encontrar essa promessa, né? Então, muitas das vezes isso se torna uma grande teologia da prosperidade. E é muito comum em líderes espirituais que falam esse tipo de coisa que eles são bem-sucedidos, entende? Então é muito comum, assim, um pastor que tem muitas posses e tal, ele pregar isso, sabe? E às vezes o que acontece muito? Ele tem muitas posses, ele tem muitos bens, e o irmãozinho lá da igreja tá passando fome, passando necessidade, e ele não compartilha do que ele tem com aquela pessoa que é membro da igreja dele e que está passando por necessidade, né? Então, eu penso que não é pecado a gente ter bens nessa terra, né? Mas que é pecado, sim, quando a gente atrela a pregação do evangelho à prosperidade financeira. Então, a gente vê muito hoje em dia até uma certa ameaça no seguinte sentido, ó, se você está com dívida, se você está passando por dificuldade financeira na sua vida, isso significa que você não está dizimando, ou isso significa que você não é ofertante, isso significa que é o devorador, como dizem, né? Devorador lá em Joel 2 fala que é gafanhotos e não demônios. Então, o pessoal usa essa teologia do domínio, né? Como vocês bem falaram, para tentar ameaçar as pessoas, para que as pessoas elas ofertem, para que as pessoas elas dizimem, não para que abençoe, para que o reino de Deus continue avançando, né? Para que a palavra continue chegando nas pessoas e tal. Mas muitas das vezes a pessoa ela faz isso esperando alguma coisa em troca. Ela faz isso esperando uma falsa promessa de prosperidade financeira. É. É essa a minha E- colocação só. Muito bom. Éder, e outra coisa, quem fez, eu já vi isso, cara. Quem fez esse pastor bem-sucedido? Não foi a faculdade dele, não foi o emprego dele, a maioria, né? Salvo raras exceções. A maioria é do dinheiro dessa mulher pobrezinha aí, que não tem onde cair morta, mas que abençoa no dízimozinho dela. Ela ganha 1.000 e pouco por mês, paga não sei quanto, de 800 de aluguel, vive com 300, com 400, mas ela tira o dízimo dela e dá lá para o chefe lá, para o coronel lá, dono da franquia. E ela que deixou ele rico, e ele fala para a igreja: eu sou bem sucedido, porque Deus me abençoou. Mas isso que é interessante. Vamos lá, gente. Abrir aí para o. Já estamos aí já 5 minutos além do nosso horário, e eu não poderia deixar de, de conclamar a você, abençoar a vida do nosso professor Wilton, né? Compartilhar com ele financeiramente. Um dia desse, uma vida aí me ligou. Isaías, eu estou aqui no banco e estou tentando aqui transferir um valor aqui para abençoar o professor Wilton, não estou conseguindo. Aí eu dei para ela o número da conta. Então, se você não tem, salva aí no teu celular aí Mas o aí, número da. e Malaquia 3:10? Espera aí, o Trazei professor vai todo, falar agora. O professor vai trazei falar todo o agora. dízimo na casa de tesouro, fazei prova de mim. E aí, Boa, como é boa, que fica Noel. isso aí? Como é que Boa, fica isso Noel. aí? Agora tu mexeu comigo. Boa, boa. Eu vou concluir aqui. Nós entramos nessa questão que é muito interessante. Anota aí, agência Banco do Brasil, a conta do professor. Banco do Brasil, agência 2862, dígito 2. 2862, dígito 2. A conta corrente 29824, dígito 7. 29824, dígito 7. O Pix do professor Wilton, que é a maneira mais rápida, né? 2857
23-398-50, o CPF dele, 28-57-53-39-8, dígito 50, para abençoar a vida do nosso professor. É reino de Deus, né? Vamos lá, professor, Malaquias 3:10, professor, para nós fecharmos aqui. Não sei se vai ter mais outras perguntas. Aqui temos liberdade de perguntar, hein? A irmã Sheila está quietinha, a irmã Patrícia disse que hoje só quer ouvir, mas quando ela abre a boca é bênção, né? Diego também, professor. Malaquias 3:10. Foi escrito para quem? Vamos lá, dá um resumo aí para a gente aprender. Então, Noel, esse texto de Malaquias 3:10, ele fala de uma crise que estava acontecendo naquele período com relação ao sacerdócio, né? Se você observar a partir do capítulo 2 de Malaquias, há uma forte crítica de Deus sobre os sacerdotes. O Malaquias, ele diz até, em termos muito fortes, que Deus vai pegar os estercos lá das oferendas, né, do sacrifício que era feito, e ele vai passar no rosto dos sacerdotes. O cocô dos animais. Exato, o cocô dos animais, Deus vai passar no rosto deles, porque eles estavam corrompendo todo o funcionamento ali do templo. O que era esse dízimo, né? Se a gente observar, está escrito lá, trazei todos os dízimos. Então, eu te falo com a consciência bem tranquila. Ninguém hoje é dizimista conforme Malaquias 3:10. Por quê? O que a pessoa entende que é dízimo hoje? É 10% da renda dela. Então, o que a pessoa é ensinada? Você ganha R$ 1.000, você separa R$ 100 e entrega lá na igreja. A Casa do Tesouro virou tesouraria da igreja. Então, a pessoa vai lá, entrega R$ 100 de 1.000 e ela fala assim, pronto, eu sou dizimista. Não, isso não é ser dizimista. Isso é ser alguém que separa 10% da sua renda para entregar numa igreja. A palavra é trazer todos os dízimos, ou seja, era mais de um dízimo. Então tem que recorrer à lei. Então são 3 dízimos que eram entregues, né? 2 anuais e 1 a cada 3 anos. Isso que eram os dízimos. Dízimo ali não era dinheiro, né? Ali eram posses, eram bens que as pessoas tinham, era o fruto do seu trabalho. Tinha pobre que não era obrigado a dizimar porque ele não era dono de terra. O que era o dízimo numa linguagem de hoje? Aqueles dízimos ali de Malaquias 3:10 era o imposto que as pessoas pagavam, porque o templo não era como a gente considera hoje o templo que se reúne, um local somente para o culto, para a reunião da igreja. O templo naquela época, ele sustentava tudo. Então era como se fosse o quê? O governo ali no templo. Então o que eles faziam? Eles levavam lá e pagavam os impostos. Os dízimos era como se fosse o imposto que a gente paga hoje. A gente, o mês passado aí estava declarando o imposto de renda, né? Então os dízimos naquela época o que era? Era para sustento do templo, do sacerdócio, dos pobres, das viúvas, né? Então era todo um esquema financeiro que eles tinham. Hoje você paga esse dízimo, esse aí, de Malaquias 3:10. Como? Você já é cobrado na fonte, você paga imposto. O que você entrega lá na igreja é aquilo que o Novo Testamento vai chamar de oferta. E o padrão do Novo Testamento é o seguinte: Deus ama o que dá com alegria, cada um entregue, cada um oferte segundo o que propõe no seu coração, não por força, mas voluntariamente, segundo a prosperidade de cada um. É o que Paulo ensina. Então, não existe obrigatoriedade desses dízimos no Novo Testamento, até porque a gente já não vive mais nesse regime de impostos, né? A gente já paga o imposto para a nação, já cobram da gente, e não tem nada a ver com essa oferta que a gente entrega na vida da igreja. Mas as pessoas leem lá Malaquias 3:10, fala que dízimo é 10%, e aí acaba cobrando professor. Professor, então eu quase entendi agora que esse todos aí, essa palavra todos, seria todas as pessoas e o dízimo é um só. Que o senhor comentou aí sobre o imposto de renda. Então, todas as pessoas que têm um certo valor, vai lá ter que declarar o imposto de renda, um exemplo. Aí quando está trazendo todos os dízimos. Todos os dízimos. Não. Todos os dízimos. Os dízimos mesmo, né? Todas as 3. pessoas, né? Tá fora. Isso, entendi. Não era todas as pessoas, isso aí. Era Não, que nem hoje. Entendi. Não tem um pessoal que hoje é isento de imposto de renda? O Márcio que conhece isso aí melhor que a gente. Tem uma galera que não precisa pagar imposto, porque ele recebe menos do que
o que foi definido, não é? Então, aquela galera que tinha posses, que tinha bens, que eram dono de fazenda, de terra, ele tinha que levar todos os dízimos lá para a casa do tesouro. O que é casa do tesouro? Não é a tesouraria da igreja. A casa do tesouro é onde você vai entregar o dinheiro. É como se fosse o Ministério da Fazenda hoje, onde você faça a declaração. Na época não tinha computador, então o cara tinha que levar lá o dinheiro, ele tinha que pagar esse imposto. Quem que pagava imposto? Quem tinha essas posses. Tinha até a questão de quem morava longe do templo, ele ia lá e pegava esse dízimo e gastava com a sua família. Você já viu alguém ensinar isso? O cara que morasse longe tinha que vender isso aí e com o dinheiro que ele arrecadasse, ele celebrava com a sua família. Tinha a questão do resgate do dízimo. Por exemplo, você entregou lá o imposto e você vai precisar dele. Você pode resgatar e depois, quando você for pagar, você paga com um acréscimo. Então, tem toda uma questão financeira nisso aí. O Márcio, acho que é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Era um imposto mesmo. Não tem nada a ver hoje com a questão da nossa contribuição, até porque limitar 10% não é interessante, né? Não precisa ser limitado. Tem pessoa que dá 20, 25, tem pessoa que entrega 30, tem um conto aí que é do cara que é dono da Colgate, que ele dava 90% do que ele ganhava. Eu não sei se isso é verdade, mas isso aí foi sempre divulgado. Então, no Novo Testamento não tem um valor mínimo, assim. Agora, pegaram Malaquias e trouxeram. Como eu falo, Confesso que isso aí mexe comigo, porque, assim, deixar tudo essas coisas que eu já, né, o costume, eu realmente tem hora que dá assim né, você fica, porra, meio balançado, né? Eu confesso. É errado a pessoa chegar e dar 10% da renda dela para uma igreja? Não é errado. Desde que ela entenda que ela não está cumprindo Malaquias 3:10. Isso aí não tem nada a ver com Malaquias 3:10. Ela chegou e falou assim: olha, o meu compromisso aqui, eu venho aqui, eu gosto aqui do trabalho, eu sei que tem as despesas aqui. Tá bom, eu determinei no meu coração que todo mês eu vou tirar 10% do meu salário e vou entregar. Tudo bem, não tem problema fazer isso. O problema é atrelar isso a Malaquias 3:10, porque lá fala todos os dízimos, então tem que verificar o que era esses dízimos. Tem um estudo, ele tem 10 páginas, até hoje é o melhor estudo que eu já vi alguém fazer sobre dízimo. Terminando aqui, eu coloco lá no grupo para você dar uma olhada lá, Noel. Ele explica direitinho as passagens, como eram os dízimos, tudo que fazia, ele chega a essa conclusão. Tem pastor grande aí de denominação grande que ensina direitinho. Tem o John MacArthur. Se você pegar a Bíblia de estudo dele, aquele calvinista americano, tá lá. Ele fala: não é nenhum valor, é obrigatório o Novo Testamento. Eu vou também mandar no grupo lá para vocês verem. É aquela questão. Tem gente que treme quando fala isso, porque se eu for ensinar isso na igreja, o pessoal não vai contribuir mais. Então, é melhor botar medo. Como é que eu vou mandar meu filho para os Estados Unidos se eu falar aqui na igreja? O pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista da Água Branca, em São Paulo, Noel, o pastor Ed René, ele ensina para a igreja dele: o dízimo não é obrigatório. Você não tem obrigação de dar o dízimo. Você pode dar um mês, o que você propor no teu coração. No outro mês você pode não dar, você pode dar. No outro também não pode não dar, que você estará no mesmo céu que eu vou estar, que você é filho de Deus como eu. Então, você não tem obrigação de dar. E o pastor fala abertamente isso, entendeu? Porque o povo entende, biblicamente, e teve um casal da Assembleia de Deus, que dois diáconos de 70 anos lá foram para o gabinete com ele e brigaram com ele. Pastor, você não pode falar isso. Por quê? Porque eu aprendi a vida toda que eu sou obrigado a dar. Eu aprendi, quando eu estava internado, meu pastor mandava o obreiro ir lá na minha casa, no hospital, e eu tinha que dar. Senão eu estava em pecado, que a Bíblia diz que os ladrões, né, os roubadores, não entrarão no reino do céu. E eu estou roubando a Deus. Então, é algo maravilhoso. Vamos lá. Márcio, quer dar uma palavrinha, Pimenta? Boa noite, queridos. Esse texto que o irmão Wilton vai compartilhar é muito interessante. A gente vai tirar todas as dúvidas, com certeza. Amém. Amém, Márcio. E sem levar em consideração, pastor, a parte B do texto, né? Porque ela é pouco falada, na verdade ela é arriscada, né? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Para quê? Qual a finalidade?
É, Então, a exatamente. finalidade quebra o pedido. É, E aí não é, focam na finalidade, e sim no pedido. Porque se for aplicar literalmente o texto, e com a finalidade, você vai ver que desvia. Vai distorcer aí. é verdade. Vamos lá, gente. Obrigado, irmão Diego. Vamos terminar a nossa reunião. Louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Louvamos a Deus pela vida do nosso professor, pela paciência, pelo carinho, pelo amor, pelo preparo que o Espírito Santo tem colocado na vida do nosso professor. Sábado agora estaremos juntos, né, professor? Mais um estudo lá em Belfor Isso. Roxo, sábado. Terra boa, tranquilo. Isso. Você está convidado a estar conosco lá em Belfor Roxo, nesse estudo abençoado. Noel, acho que vai levar uma caravana, Noel. Não sei, Pimenta do Reino deve ir conosco também. A irmã Jacira também se interessou em ir. Vamos lá aprender com o Senhor as coisas que ele deixou para nós. Agradeço à irmã Sheila pela ajuda urgente que ela proporcionou para o reino de Deus. Jesus vai dar um presente para ela, irmã Sheila. Amém. Tá bom? Irmã Patrícia, muito obrigado. A irmã Jaciara, que quando vier no Rio vai trazer um queijo mineiro Opa, para ele, para o Ô, Hilton. glória. maravilha. Eu A queria Rua Teixeira pedir, de Melo. eu queria pedir a que o nosso amado irmão Diego orasse ao Senhor, agradecendo a Deus essa nossa reunião. Tá bom, Amém. irmão Diego? Por favor. Amém. Amém, que assim seja. Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quero te agradecer, Pai, por essa noite de ensino que o Senhor separou e reservou para cada um de nós. Cada um tinha os seus afazeres, mas o Senhor reservou esse momento, esse dia, esse horário, para que nós pudéssemos aprender um pouquinho mais da tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Crescer em conhecimento, em graça, para que nós possamos, Senhor, propagar aquilo que o Senhor quer. O verdadeiro evangelho, aquele que cura, salva e liberta e que transforma, Senhor. Não o que amarra, o que ensina falsas profecias, Senhor, o falso ensinamento. Não, Senhor. Mas o Senhor quer sim que nós ensinamos aquilo que o Senhor verdadeiramente quer passar com a sua igreja e com o seu povo. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada dia mais os nossos professores, os nossos líderes. Professor Wilton, eu não vou citar nomes para não esquecer todo mundo, mas abençoa, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que estão de frente, Senhor, ao seu ensinamento, que estão buscando, se dedicando, Senhor, a crescer, Senhor, que não é uma tarefa fácil. Nós sabemos que aprender e estudar não é algo simples, Senhor, demanda tempo, e às vezes tempo acaba atrapalhando, Senhor, nesse mundo tão corrido. Mas são homens que estão aí, Senhor, de frente da sua obra, são homens que dedicaram a vida, Senhor, ao teu estudo, à tua palavra, Senhor, ao teu conhecimento para nos passar, Senhor. Deus abençoa eles a cada dia, não deixa faltar-lhes nada, Senhor. Ó Deus, faça prosperar nessa terra, Senhor, conforme o teu querer. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, nos dê uma noite abençoada de sono, para que nós possamos ter uma noite revigorosa, Senhor, e amanhã um dia abençoado, Senhor. E levantar mais fortalecido do que nós levantamos na data de hoje. É o que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora o Diego vai pagar o lanche. O Diego vai Pastor, pagar o lanche. botar um cronômetro. Toda vez que eu for orar, me lembra, pastor. Botar um cronômetro e deixar o vai embora. O pastor Wilton sabe disso. Fala, Noel. Fala, Noel. Depois eu queria que colocasse lá para eu ler, porque eu vou ler só um trechinho aqui rapidinho. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que de vós advém a maior abastança. Então, esse ainda tem um negocinho aí, tá? Eu queria depois, assim... Eu sei que eu tenho que examinar mais, mas tem esse trechinho aí, eu não queria deixar esse trechinho aí, hein? Esse trechinho aí... Pode ser para depois. Teve uma pessoa que eu amo muito que deu dízimo direto, porque ele, literalmente, a família dele ia no templo para dar o dízimo, mas ele não tinha nem aonde recostar a cabeça. Diz o Senhor dos Exércitos, pastor aí. Eu coloquei Jesus. Noel, eu coloquei lá no grupo.
Tem, Tá, tem 2 lá que eu botei no grupo agora, Noel. tá legal, tá legal. Vou tomar conta. Beijo! Beijo, Beijo, alô, rapaz! tchau.